Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais essa edição do Mundo UFG. É muito bom ter a sua companhia e vamos juntos até às 5 da tarde com muita informação e conhecimento. Olha só, hoje nós sobre a indústria brasileira em ano de pandemia. Quais foram os desafios enfrentados por esse setor e como ele contribuiu e contribui, né, com o combate ao novo coronavírus? Essas são algumas das questões que nós teremos nesse bate-papo de hoje à tarde. Para isso, nós recebemos aqui a professora Sinara Tinoco, ela que é professora do curso de pós-graduação em Engenharia e Segurança do Trabalho na UFG, graduada em Engenharia Civil, com mestrado em Engenharia da Produção e doutorado em Engenharia Elétrica. Boa tarde, professora, seja bem-vinda. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Junto com a professora, nós temos também o Gabriel Nakandakari, que é estudante do curso de Engenharia de Produção na Faculdade de Ciências e Tecnologia da UFG. Oi, Gabriel, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Completando aqui o nosso time, nós temos a presença da Josiane Carvalho, que está fazendo a tradução para a língua brasileira de sinais, o que vai tornar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo aqui, acessível para mais pessoas. Também, em nome da acessibilidade, nós estamos fazendo, no início de cada produção da TV UFG, a nossa autodescrição para que os nossos telespectadores com baixa visão ou deficientes visuais consigam visualizar ou imaginar como somos e o ambiente onde estamos. Então, eu vou começar fazendo a minha autodescrição. Meu nome é Marcelo Pedro, eu sou negro, tenho os cabelos raspados, eu estou vestindo uma camiseta gola polo na cor rosa. Atrás de mim é possível ver um televisor onde a gente lê o nome do programa Mundo UFG de um lado. Do outro lado nós temos um pequeno móvel de ferro com alguns livros e também um vaso com uma planta que ornamenta o nosso cenário. Eu vou fazer também a autodescrição da Josiane Carvalho, que está aqui conosco fazendo a tradução para a Libras, Língua Brasileira de Sinais. A Josiane Carvalho tem cabelos na altura dos ombros, lisos e na cor preta. A sua pele é de cor branca e os seus olhos castanhos. A Josiane está vestindo uma camiseta na cor preta e atrás dela nós temos um fundo na cor azul. Vou pedir para que os nossos entrevistados também façam suas autodescrições. Eu vou começar com você, professora Sinara, por gentileza. Boa tarde. Marcelo, eu me chamo Sinara Tinoco, eu estou na minha residência, por isso eu estou no meu quarto, trabalhando de forma remota. Eu tenho cabelos pretos, bem encaracolados, tenho uma pele branca e estou de vestido preto. Ok, muito obrigado. Gabriel, por gentileza, faça sua autodescrição para os nossos telespectadores. Boa tarde. Minha cor eu considero amarela. Pode ser uma tonalização um pouquinho mais rosada, depende da iluminação, como está. Meu cabelo é castanhos escuros, preto. Ele é tamanho curto para médio, que eu considero. Eu estou usando um headphone para poder ouvir melhor. Preta. E atrás é minha cozinha. Dá para ver umas facas ali atrás. Dá para ver um pouquinho ali. Bacana, um fogãozinho bem no meu lado direito, aqui. Perfeito, perfeito. Muito bem descrito, todos apresentados. Quero lembrar que você que está nos assistindo também pode participar do nosso programa através das enquetes que nós publicamos no Instagram da TV UFG. Se você não segue, pode passar a seguir @TV UFG no Instagram e semanalmente, sempre antes de cada programa ao vivo, nós colocamos lá algumas perguntas para que você já possa participar e ajudar a fazer esse nosso programa. Bom, indo para as perguntas, então, quero começar com uma pergunta que é simples, mas eu acho que é básica para a gente conversar. Professora Sinara, fala para a gente o que é indústria. A indústria é uma empresa que tem o grande trabalho de transformar uma matéria-prima em um produto acabado destinado ao consumidor. Esse produto pode ser tanto um serviço como um produto em si. Mais ou menos isso. Certo. E ela...
Pode falar, professor. E para isso, ela utiliza tanto equipamentos como sistemas de informatização e mão de obra, que parte dessa mão de obra é mão de obra especializada e parte não tão especializada. Perfeito. Sempre que a gente fala de indústria, professora Sinara, indústria é aquela empresa que está instalada normalmente em galpões grandes, que utiliza maquinário, ou não? Não, ela pode ser uma empresa, uma indústria instalada no fundo da casa. Nós temos hoje indústrias que, por exemplo, principalmente agora na pandemia, a gente tem indústrias alimentícias que estão instaladas no fundo de uma residência, em apenas uma cozinha adaptada, e aí são chamadas indústrias de familiares, e são indústrias de pequeno porte. Perfeito. Uma última pergunta antes de passar para o Gabriel. Professor, eu queria que a senhora falasse da importância desse setor para a economia brasileira. O setor é um setor que ele cresceu bastante até 2010, teve um grande crescimento. O Brasil estava se transformando em um setor importante, esse setor da indústria estava se tornando bem importante, e de 2010 para cá ele vem caindo. Isso é ruim, porque a gente passa a trabalhar com grande volume de importação de produto acabado e estamos vendendo matéria-prima. E aí isso é ruim, por quê? Porque você não agrega valor ao produto. E quanto mais valor você agrega ao produto, maior volume você tem de emprego, maior renda da população. Então, quanto mais industrializado é o país, normalmente maior a renda dessa população do país. Perfeito. Gabriel, você é estudante de engenharia de produção, correto? Isso mesmo. Isso, né? Enquanto ainda estudante, de certa forma, você se sente um pouco responsável por essa economia e por essa importância que a indústria tem para o país? Como eu me sinto em relação a isso? A importância da indústria? Isso. Bom, na verdade, como futuro engenheiro de produção, né, porque ainda vou me formar, sim, eu me sinto uma certa responsabilidade, porque nesse momento, não só nesse momento, mas qualquer momento no Brasil, especificamente agora, tem uma certa importância para você melhorar não só a qualidade do serviço, produtos que têm já uma certa inquietação no Brasil, né, muitos problemas. O engenheiro de produção visa também melhorar alguns processos, exatamente para ter a melhor entrega para o cliente final. A Sinara falou, temos que analisar toda a parte de entrada, transformação, saída do produto, para que chegue da melhor forma para o cliente final. E principalmente em pandemia, que acaba reduzindo um pouco o consumo de alguns certos produtos. Alimentícia é uma certa exceção, porque todo mundo precisa se alimentar, mas em outros ambientes, em outras indústrias, houve uma certa redução da demanda. Então, problema, e um engenheiro de produção é responsável para tentar resolver alguns problemas, reduzir custos nesse momento. Agora que é muito essencial ter um engenheiro de produção. Você está estagiando, né, em uma indústria. Indústria alimentícia. Uma indústria alimentícia. Como que você percebeu o impacto da pandemia nesse local de estágio? Olha, como eu comecei no meio da pandemia, eu não sabia como era antes, mas deu para entender como deveria ser o local normalmente. No comecinho, tinha os procedimentos padrões, álcool para o cliente chegar, é um local que recebe clientes, então tem toda a segurança para o cliente chegar lá e se higienizar, poder sentar em locais que estejam limpos. Ambiente de trabalho mesmo, todos os funcionários devem estar usando touca, porque se você sair em algum momento, você pode ter pegado e trazido para a cozinha, então tem que ficar trocando com toucas descartáveis, e até andar com algum sapato especial, que é chamado uma Crocs antiderrapante, para não escorregar no ambiente de trabalho. O padrão são são as camisetas, que antes de você sair para almoçar, você tem que trocar sua camiseta. Isso até antes da pandemia, porque você não pode sair, se contaminar lá fora e trazer para sua comida. Então, você tem roupas certas para você mexer com os alimentos. Com certeza é a máscara. Tá todo mundo usando máscara. Com certeza na cozinha usava antes, só que agora é uma máscara específica para o Covid, que é para não permitir que espalhe menos o Covid.
Uhum. As mudanças, então, nesse local onde você está, faz estágio, elas foram mais operacionais, Isso, não, na verdade foram tanto nesses operacionais, procedimentos. nos Uhum. procedimentos, foi bastante nos procedimentos, alinhado com uma empresa terceirizada, né, de nutrição. Eles fazem Uhum. todas as questões de boas práticas. Então, as boas práticas, aumentar a qualidade, o jeito que você treina o produto e também processa esse produto. Na parte com os clientes, aí é uma coisa mais controlado também, álcool, filas um pouquinho mais separadas. O único problema é que quando chega muita demanda, isso não só no meu local de trabalho, onde eu trabalho, mas bares, vocês podem ver que não tem como controlar, por mais que estejam separadas as mesas, acaba lotando essas mesas. Então, dá uma Uhum. certa preocupação, porque tá chegando muita gente. E por mais que você queira controlar, eles não obedecem a alguns procedimentos e podem contaminar. Então, é um certo perigo. Mas tem que ter pelo menos alguma padronização para não ter contaminação, evitar uma contaminação. Perfeito. Professora Sinara, como já foi colocado aqui na conversa, a indústria alimentícia, por ser, né, algo extremamente essencial, talvez o impacto que a pandemia trouxe para ela no sentido econômico não foi tão grande, mas outros setores aí da indústria, a senhora tem informação de como que eles foram afetados com a pandemia? Assim, no princípio da pandemia, lá para março, as empresas mesmo as empresas alimentícias, elas deram uma parada e para se acertar com relação a como se portariam durante a pandemia. E a diferença que eu vejo não é tanto se a empresa é alimentícia ou não. Se ela tinha procedimentos bem estruturados, bem definidos, ela se adaptou muito rápido à pandemia. Por quê? Os funcionários ele já tinha procedimentos descritos, o que ele fez? Só fez um pequeno ajuste de como ele estaria implantando essa biossegurança no procedimento dela. E no caso da alimentícia, ela já tinha os equipamentos de proteção individual, os procedimentos de boas práticas, que já englobavam dentro deles máscara, touca, uniformes, que você só pode entrar para aquela área da produção já Luva com descartável. sapato, com luva, com uniforme, com sapatos limpos, porque você tem a limpeza dos sapatos antes de entrar para a área de alimentação. Então, você já tinha toda aquela parafernália definida, que não é diferente da de biossegurança. O que foi feito nessa linha de produção, tanto na parte de alimentícia como nas outras, foi a definição dessas estações de trabalho, que deveria ter um espaçamento de 1,5 m entre as pessoas, e aí eles definiram locais, pintaram no chão os locais onde as pessoas estavam trabalhando, dentro da medida do possível, colocaram proteções de acrílico para realmente fazer uma barreira física, né, entre as pessoas. Então, é o que eu vejo, a meu ver, as empresas, com relação à pandemia, as que já estavam com procedimentos, fizeram pequenas adaptações e continuaram trabalhando de forma correta. As que não tinham procedimentos de segurança, né? Aí elas, mesmo empresas alimentícias que já não estavam trabalhando com as boas práticas, essas tiveram que sair do zero para boas práticas de uma hora para outra. Porque ou ela se adaptava, ou o funcionário dela ia adoecer. E na época, antes da pandemia, ela não se adaptava e ia tocando o barco. Na verdade, assim, quando a gente pensa nessa questão da indústria, a maioria dos trabalhadores da indústria, eles não têm essa opção de trabalhar com o home office, né? Assim, igual outros setores, eles precisam estar lá no local de trabalho. E aí, esse engenheiro de produção, ele tem essa importância ou esse papel de pensar em como essa planta industrial vai funcionar para garantir essa segurança para o trabalhador. Tem, por quê? O que vai acontecer? O engenheiro de produção, ele trabalha com melhoria de processos, ele trabalha com o desenho de processos, com o layout da fábrica, né? Então, quando ele entrou a pandemia, o que ele fez? Ele definiu ou verificou quais os procedimentos que estavam instalados,
olhou o procedimento de segurança, lógico que ele não trabalha sozinho, ele trabalha, que a gente chama a 6 mãos, né? É o trabalho dele, conhecendo o que é procedimento, engenheiro de segurança do trabalho, e trabalha também o supervisor da área. E aí eles definem de forma conjunta o como melhorar aquele procedimento para se adequar à nova visão do processo. O que a gente precisa agora? E como fazer isso no menor tempo possível. Então, várias empresas que eu conheço, que eu tenho alunos que já trabalharam comigo e que hoje são engenheiros de produção em várias indústrias, né? Eles comunicaram que a pandemia em si, o que ela trouxe? Ela trouxe maior apoio da liderança com relação à melhoria de processo. Uhum. Então, isso foi um ganho para a indústria, para o consumidor. Por quê? Porque as empresas que não se adequavam à melhoria de processos, às boas práticas, agora elas tiveram que se adequar. E o engenheiro de produção foi de extrema importância para isso, para trazer para a indústria uma visão profissional de como fazer isso em menor tempo possível, na melhor qualidade e com melhor ganho e menor custo. Perfeito. Gabriel, você comentou aqui que você começou o estágio no meio da pandemia. Não sei se a gente pode considerar que isso foi positivo ou negativo. Eu queria que você me dissesse como que foi essa experiência, assim, porque acaba que você entrou para uma parte prática em um momento que é bem fora do comum, né, dos anos anteriores. Como que foi essa experiência para você? Olha, começou em março a pandemia, as notícias de pandemia, e eu só consegui estágio em agosto para setembro. Então já tinha passado um certo tempo durante essa pandemia, né, para as indústrias se regularizarem do meu estágio. A primeira parte que eu fiz foi home office. Dava para fazer algumas partes em home office. Só que como é de alimentos, o engenheiro de produção, por mais que possa atuar com as análises em casa, você tem que estar no ambiente de trabalho para entender o processo. Você presencialmente lá, para conseguir analisar onde vai reduzir custo, você tem que estar no ambiente de trabalho, conversar com os trabalhadores, claro, segurança, né, máscara, tudo, mas você tem que estar em comunicação para entender o ambiente que você está entrando, ainda mais uma pessoa que é estagiária e não conhece nada do ambiente. A palavra era medo, porque não tinha saído e quando teve que estagiar, teve que botar o pé lá fora. Isso acaba assustando, porque você acaba vendo muitas pessoas, às vezes na rua, sem máscara, e você encontra. Então, isso assusta, não é só estudante, para qualquer pessoa, que é um pouco mais precavida, isso assusta, porque você pode acabar se contaminando com isso. Os estudantes que tiveram que ir na parte prática mesmo, foi uma coisa que deu um certo medo. Contudo, se o ambiente é bem controlado, dá para ir e tem boa comunicação até dos gerentes de qualidade, mas uma segurança do que está acontecendo no processo. Então, a partir que vai passando um tempo, você se sente mais seguro. Contudo, essa sensação é para ser controlada, porque não está seguro. O momento ainda assim é de pandemia, então tem que tomar cuidado, não pode relaxar. E apesar dessa tensão, né, desse turbilhão de informações e coisas que estão acontecendo, você considera que foi positivo? Você se sente, talvez, você acha que isso contribuiu para que você se preparasse melhor enquanto profissional e talvez no futuro usar essa experiência para contornar outras crises? Sim, porque, por exemplo, como a professora Sinara falou, muitas empresas tiveram que adaptar as boas práticas. Então, como eu já estou alinhado com uma boa prática em momentos de exceção, por exemplo, pode ter uma contaminação no local, não exatamente uma pandemia, e alguma bactéria, alguma coisa contaminou o ambiente, tem os procedimentos corretos para você proceder. Muitos pontos negativos na pandemia, mas vamos tentar ver alguma coisa positiva que deu para aprender. É de aprendizagem, como atuar em pandemia, melhor palavra, comunicação. Muito bem, no momento de pandemia, para as informações fluírem bem e todo mundo entender os procedimentos de forma correta e padronizadas. Eu acho que foi essencial esse momento para entender as relações, como é que você se relaciona no ambiente de pandemia. É claro, tem algumas coisas que fogem fora da curva, né, em alguns momentos,
algumas pessoas não respeitam o procedimento, mas você aprende, por exemplo, a ter o controle também, falar, olha, tá errado, você tem que apertar um pouco também, para falar, ó, esse padrão, vamos lá, que é para segurança. Você acaba aprendendo outras coisas no seu ambiente de trabalho, não fazer só o seu trabalho, mas aprender a nova convivência com as pessoas, exigências novas. Perfeito, professora. Essa experiência prática, assim, a gente sabe da preocupação que a universidade teve e tem com todos, né, com estudantes, com servidores, mas essa parte prática, ela é importante para a formação do aluno. É muito importante, tanto que as novas diretrizes curriculares nacionais das engenharias, ela vem buscando a inserção de práticas de trabalho dentro das universidades. Então, a gente está com projetos nessa área que a gente está aumentando a parte de projetos de extensão. Então, e a gente está fazendo muito acordo com a indústria para fazer essa parceria com a indústria, para trazer a indústria para dentro da universidade e levar a universidade para dentro da indústria. Então, hoje, por exemplo, a gente está trabalhando, eu tenho um projeto com o Hospital de Aparecida. A gente está fechando acordos, a gente já tem algumas parcerias, por exemplo, a gente tem parceria com o Hospital das Clínicas, tudo para melhoria de processos, para colocar a empresa mais adequada ao seu consumidor. E dentro dessa busca aí também, a gente tem a transformação digital. E essa transformação digital, a universidade também está entrando nela, que é o quê? Fazer com que as empresas, e agora, dentro da pandemia, isso é mais que necessário, que eu não tenho trabalhadores para todas as áreas. Por quê? Porque nem todo mundo quer trabalhar em pandemia. Então, as empresas estão fazendo agora grande parte da transformação digital, verificando nessa melhoria de processo, quais processos que são repetitivos, que podem ser automatizados, quais processos, quais indicadores de desempenho estão mostrando que vale a pena melhorar essa automação. Então, isso a universidade está trabalhando. E essa grande preocupação é em decorrência da pandemia. Se você olhar a transformação digital que ocorreu esse ano em todas as indústrias, em todas as empresas, é como se a gente fala que houve um avanço em 10 anos nas empresas. O que era para ser feito daqui 10 anos no Brasil, dentro das indústrias, foi feito agora a toque de caixa. Uhum. E as empresas que melhor se responderam foram aquilo que eu te falei, aquelas que já estavam com procedimentos, já existiam procedimentos e que já estavam entrando na transformação digital. Então, ela já estava preparada para isso. Aí, o que ela fez? Ela entendeu de forma muito clara quais os funcionários que poderiam trabalhar de home office, quais funcionários eram estritamente necessários dentro da fábrica, para reduzir, por exemplo, numa linha de produção que tinha, por exemplo, 1.000 trabalhadores, eu tive que baixar de 1.000 trabalhadores para 500, com a mesma produtividade. Uhum. Como eu faço isso? Né? Aí tem também, começou a faltar produto, como que faz esse ajuste? Então, o que eu vejo, assim, a universidade, ela tem que trazer isso para dentro dela, e ela também tem que, então ela vai trazer, fazendo parceria com a indústria, e também levando para, fazendo a mão dupla, né? Sim, desenvolvendo a solução, né? E está nas novas diretrizes curriculares que a universidade está trabalhando, que as universidades federais estão trabalhando. Bacana. Professora Sinara, nosso tempo do primeiro bloco já se esgotou. Quero agradecer muito a sua participação aqui conosco, com essas informações. Tinha mais perguntas, mas não dá tempo. Tomara que a gente tenha um outro momento aí para a gente falar um pouco mais sobre isso. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Nakan, e obrigado, Josiane. E obrigada a todos por nos escutar, né? Eu acho que assim, tem que vir perguntas para que a gente possa crescer mais ainda nesse mercado. Com certeza. Gabriel, também quero te agradecer por participar aqui conosco, falando um pouquinho da sua experiência e da sua visão lá, né, no campo de trabalho, enquanto estudante ainda, e te desejar sucesso aí depois de formado. Obrigado, Marcelo, agradeço mesmo. E obrigado, Sinara, por ela que me fez o convite, então também agradeço a ela.
Valeu, obrigado, gente. Até mais para vocês. Bacana. No próximo bloco a gente volta com mais 2 convidados para a gente continuar falando sobre esse assunto. É um intervalo rapidinho, não saia daí. Estamos de volta com o Mundo UFG, hoje falando sobre a indústria brasileira na pandemia. Nesse bloco nós temos 2 novos convidados. É o professor do curso de Engenharia de Produção e dos programas de mestrado profissional em Engenharia de Produção e de Administração Pública da Universidade Federal de Goiás. Ele é o professor Roberto Piedade. O professor, seja bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado, boa tarde a todos. Junto com o professor, nós temos a estudante do curso de Engenharia de Produção na Faculdade de Ciências e Tecnologia da UFG, é a Ingrid Valente. Oi, Ingrid, tudo bem? Seja bem-vinda. Oi, tudo ótimo, muito obrigada. Continua também aqui com a gente a Josiane Carvalho, que está fazendo a interpretação para a língua brasileira de sinais, tornando esse nosso bate-papo acessível para mais pessoas. Também, em nome da acessibilidade, nós estamos fazendo a nossa autodescrição para que os nossos telespectadores com baixa visão ou deficientes visuais consigam, né, visualizar ou imaginar o ambiente onde estamos e como somos. Então eu vou pedir agora para que os nossos entrevistados façam suas autodescrições. Eu vou começar com o senhor, professor Roberto, por gentileza. Bom, eu tenho 62 anos, então eu tenho a pele clara, poucas rugas ainda, felizmente. Eu uso óculos, né? Meu óculos é armação transparente. Eu tenho olhos castanhos claros. Eu estou usando uma t-shirt azul assim forte, né? E estou aqui num estúdio, né? E tem um fundo verde aqui por trás. Bacana, muito obrigado. Ingrid, por gentileza, a sua autodescrição. Tá, eu tenho 22 anos, tenho cabelos longos, escuros, meu olho castanho, minha pele é bem clarinha. Tô aqui na minha casa, então ao fundo dá para ver um pouco da mobília. Também estou usando uma blusa azul. Ok, muito obrigado. Vou começar perguntando para você, Ingrid. Nós já falamos um pouco aí sobre as atribuições do profissional de engenharia de produção, mas eu queria que você trouxesse, reforçasse ou trouxesse mais informações. O que faz um profissional de engenharia da produção? Eu sempre, quando me perguntam isso, eu sempre falo que a engenharia de produção, ela tem um campo de atuação muito grande, porque todo o ambiente que ele envolve processo, início, meio e fim, a gente consegue atuar. Então, hoje, o profissional de engenharia de produção, ele consegue estar na indústria fazendo diversas coisas, como, por exemplo, controlando a produção, fazendo a sua programação, cuidando de manutenção de máquinas, do processo produtivo em si. Assim como ele consegue estar na administração das empresas, né, fazendo fluxo de caixa e tudo mais, consegue atuar em bancos devido ao controle financeiro e essas matérias, e também na parte um pouco de recursos humanos, que a gente tem uma graduação bem voltada para o aspecto humano. Bacana. Professor Roberto, com um campo de atuação assim tão amplo, esse profissional ele se relaciona com vários outros setores. Sim. A engenharia de produção, ela nasceu dessa necessidade de algum ramo da engenharia lidar com as complexidades dos ambientes de produção, né? Seja na área de industrial ou de serviços, né? Então, é muito importante essa interação com os nossos colegas da engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia de computação, e também das áreas de ciências sociais aplicadas, né? Que diz muito respeito à questão da administração das empresas e ainda também a parte de economia. Perfeito. Professor, no bloco anterior nós falamos bastante aí sobre como a pandemia impactou a indústria brasileira, né? A professora Sinara e o Gabriel trouxeram informações aí de que, no geral, boas práticas tiveram que ser adotadas, né? Para que pudesse se fazer o enfrentamento aí ao novo coronavírus. Mas eu queria saber do senhor, o senhor acha que a indústria brasileira, ela contribuiu com o combate ao novo coronavírus?
Olha, Marcelo, eu vou um pouco mais a fundo, né? Olha só como é importante a questão da produtividade e competitividade das organizações, sejam elas de quaisquer tipos, né? De qualquer segmentos. E as empresas que trabalhavam bem as boas práticas, têm boa noção desses conceitos que a gente aplica na engenharia de produção, de aumentar a eficiência dos processos, obtendo maior produtividade, elas conseguem superar melhor qualquer crise. Então, neste momento de crise, essas empresas elas têm margem para fazerem algumas coisas diferentes. Nós observamos, por exemplo, as demandas da Covid por máscaras, por uma série de materiais médicos. Nós não tivemos uma reação boa das empresas. Foi a própria sociedade civil, as universidades tiveram um papel muito importante nisso, né, de produzir esses vamos dizer, materiais, né, por exemplo, a gente hoje em qualquer lugar aí, pela rua, na porta dos prédios, né, pessoas vendendo máscaras. Nós fizemos um trabalho muito forte na UFG para desenvolver os face shields, né, aquelas máscaras de proteção para o pessoal que está atuando, né, na prática, nos hospitais. Sobretudo, fizemos muitas doações para o Hospital das Clínicas. Então, a indústria ela não conseguiu responder. Ela ficou ainda, nós ficamos, aliás, o mundo inteiro ficou muito refém do que a China pode entregar, né? Porque ela se tornou realmente aquele grande polo industrial. Então, isso é uma pena. Isso, na minha opinião, é devido um pouco a nós não termos, né? Isso de longa data, uma política industrial que diga o que nós devemos e o que nós não precisamos produzir, né? Então, a nossa indústria, acho que ela não, no sentido da Covid, não conseguiu fazer grande coisa. A indústria farmacêutica, sim, né? Nós temos a Fiocruz, o Instituto Butantan, com profissionais excelentes que têm uma capacidade de realização e estão trabalhando nisso. Agora, no restante da indústria, está, inclusive, ocorrendo alguma dificuldade com insumos industriais devido à questão das importações. Então, eu acho que é uma grande lição também para os países, nesse momento, criarem as suas políticas industriais de longo prazo, políticas de Estado, não de governo, para que a gente consiga cada vez mais ter uma indústria forte, sobretudo no essencial, naquilo que pode agregar valor e nos ajudar em situações de crises econômicas, né, evitando essa dependência do exterior. O senhor falou aí da questão da importação, sobretudo da China. Então, o comprar mais barato, às vezes tem essa impressão de comprar da China mais barato. Esse comprar mais barato não é tão vantajoso. Sim, não é vantajoso para eles, né? Portanto, nós vamos a reboque de uma política industrial que eles têm, podemos criticá-la, né? A política, a questão de impostos que são muito pequenos lá, mas eles têm uma política industrial e agem dessa forma. Cabe a nós reagirmos, né? E isso é uma coisa geral, né? Nós temos muitos segmentos industriais no Brasil que também não se falam, né? E aí eu vou até dirigir, olha, parte mais do setor elétrico, a parte do setor automotivo, a agroindústria, que é muito forte, né? A nossa agroindústria, ela é bastante independente, né? Mas ela também é afetada pela questão dos insumos das máquinas, equipamentos, embalagens. Então, é um momento bom, senão em 2021 teríamos que reunir cabeças aí, e não só as autoridades, né, as entidades de classe, a universidade, e pensar como é que nós vamos nos prevenir no futuro para uma situação similar a essa. Bacana. Se você se lembra de Fukushima, no Japão, né, houve uma dificuldade grande para o Japão fornecer peças para máquinas e automóveis. Então, a qualquer momento isso pode acontecer, não uma pandemia, mas algum acidente meteorológico, alguma coisa do tipo, né? É um desacordo comercial. Professor, e só mais uma pergunta. A gente fala muito dessa questão da indústria, muito relacionada ao emprego, né? Precisamos ter indústria para poder gerar emprego.
mas, pelo que o senhor me diz aí, a impressão que eu tenho é que não, né? Que a indústria, além de gerar emprego, ela gera, ela fortalece outros setores, ela gera independência para o país. Exato, em um país como o nosso, grande como o nosso, nós não deveríamos, na minha opinião, ficarmos tão dependentes do agronegócio, né? Que é o que nos tem salvado, felizmente, né? Mas que também tem as suas dificuldades, tem uma necessidade de financiamento muito grande, tem um problema ambiental. Então, não que a indústria também não provoque problemas ambientais, mas precisamos olhar que tipo de indústria, que tipo de profissionais nós vamos precisar no futuro, e serão muitos, para atender o desafio de sermos mais independentes, né? Então, por exemplo, nós não temos nada eletrônico. Não? O máximo que nós temos de eletrônica é montar peças eletrônicas que vêm de fora. Então, nós perdemos isso, e tínhamos isso na década de 80, né? Então, temos que repensar uma política de Estado de médio e longo prazo para a nossa indústria, né? E aí nós vamos precisar de muitos engenheiros, que nem a Ingrid, né? Eu queria complementar essa parte que o Roberto falou, e é muito verdade. Hoje eu trabalho numa indústria de alimentos, voltada também para o agronegócio, que é nossa principal matéria-prima, e aí agora a gente precisou trocar algumas máquinas, e nenhuma a gente encontra aqui no Brasil, todas você tem que trazer de fora. Então, o grande desafio da pandemia foi que a gente não conseguia se deslocar até lá para ver essas máquinas, então a gente teve que fazer esse processo virtual. Aí você imagina, fazer o teste de uma máquina por meio do computador. Foi, assim, muito difícil. E aí, quando as máquinas chegaram aqui dos portos, a gente teve várias complicações, assim, e se a gente precisar trocar uma peça, é 30, 35 dias para chegar, porque também não tem peça de reposição aqui. Então, a gente tem que montar um estoque do que é principal, para que, numa emergência, a gente não precise parar a linha de produção, né? Então, realmente, a gente precisa ser mais independente. Ingrid, além dessa questão, desse impacto, né, logístico que a pandemia trouxe para a empresa onde você estagia, houve outro tipo de impacto? A pandemia afetou de outra maneira a indústria onde você está fazendo seu estágio? A principal coisa que a gente enfrentou, assim, foi a disponibilidade de pessoas, porque hoje, pela linha ser completamente automatizada, a gente conta só com 3 operadores. E aí, ao longo dos meses, alguns iam tendo que se afastar, porque a gente teve, assim, muito controle. Então, hoje a pessoa não entra na fábrica se ela tiver, por exemplo, ter perdido o olfato, alguma coisa assim. A gente faz uma triagem inicial antes dela entrar. Então, com isso, muita gente ficou afastada. Então, atrapalhou muito. A gente teve que meio que rebolar para chamar outras pessoas para conseguir manter aquela produção, porque, assim, apesar de ser um ano atípico, foi um ano que minha empresa mais lucrou. Então, hoje a gente bateu a meta do ano fiscal, que vai de maio a junho, e a gente até recebeu premiação por isso, né? Então, a indústria de alimentos, ela cresceu muito na pandemia, só que a gente teve baixa de pessoas, então tivemos que lidar bastante com isso. Você já está nesse estágio há quanto tempo? Há 4 meses. Há 4 meses. Então, você começou também durante a pandemia, né? Eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para o Gabriel no bloco passado, assim. Apesar de ser um período muito atípico e um período muito delicado, você considera que fazer um estágio nesse momento trouxe algo de positivo para a sua formação? Muito, muito, porque como eu te falei, teve muita baixa de pessoas, então quando eu cheguei para fazer o estágio, eles precisavam muito de mim. Então eles contaram comigo, assim, para fazer inúmeras coisas, né? A rotina mudou muito e para você conseguir colocar isso na cabeça dos operadores é muito difícil. Então ter uma pessoa dentro da fábrica que consegue ajudar é muito gratificante, assim. E antes desse estágio eu fazia um outro que era home office, estava até comentando aqui com o Roberto antes da gente começar a entrevista. E aí eu percebi muito a diferença, assim, eu acho que foi bem melhor quando eu consegui ir para a fábrica, apesar de toda essa questão, né, de ter que usar máscara e tudo mais. A gente se sente útil de conseguir trabalhar mesmo na pandemia. Legal. Professor Roberto, eu quero te perguntar sobre projetos que a UFG tem desenvolvido, e que podem ser bastante úteis, né, para esse setor industrial. O senhor pode citar algum?
Bom, a UFG, né, como todos sabemos, tem um leque bem extenso de projetos de pesquisa, né, e cada vez mais tem crescido muito a cada ano. Particularmente lá no nosso curso de Engenharia de Produção, nós temos dois projetos que tem muito a ver com um assunto que é importante aqui para a área industrial, que é a digitalização da indústria, né, a chamada indústria 4.0. Então, especificamente, nós temos um projeto que ele trata de uma plataforma de internet das coisas, é o projeto FASTEM, que veio da chamada Europa Brasil, 2016, que vai terminar em abril agora do próximo ano, onde, através dessa plataforma, uma série de fornecedores, ou seja, de microfábricas que trabalham com impressão 3D, podem fornecer peças para uma empresa de grande porte, né? Nesse projeto estão a Embraer Brasil, a Embraer Portugal, a Thyssen Elevadores, a Bradel Distribuidora, e a ideia é que, quando há uma necessidade de uma peça distante do fabricante e de maneira que a gente não deseje ter estoques, né? Porque estoques pelo Brasil inteiro geram um custo muito alto, fornecedores locais poderão rapidamente fazer a impressão daquelas peças e entregar no ponto de aplicação. No caso dos elevadores, peças de material plástico, pelo menos por enquanto, né, podem ser entregues e não tendo a necessidade de ter estoque em todas as grandes cidades do Brasil, as capitais e uma série de outras cidades. Professor, num futuro, isso pode resolver o problema que a Ingrid trouxe aqui para a gente lá da indústria dela. Sim, também, porque assim, isso pode ser aplicado até mundialmente. Você pode ter um fabricante na Alemanha, ele tem o desenho da peça, aí aqui no Brasil você tem essa pequena empresa, ou essa empresa, que tem capacidade de produzir aquela peça e entregar ao cliente, lá na fábrica onde a Ingrid trabalha, entregar a peça. Então, a empresa pode estar em Rio Verde, pode estar em Goiânia, pode estar em Brasília, aquela que estiver mais perto, essa plataforma identifica, manda para o sistema de programação e controle de produção, e aí é dada a ordem de produção, e aquele fornecedor local entrega com muita rapidez, e eu diria que em grande parte das vezes com um baixo custo, porque você não carregará estoques enormes por todo o planeta. Vamos supor, imagina uma empresa multinacional, né? Então, isso está do âmbito da indústria 4.0, essa experiência, né? Muito interessante. Desculpa, Marcelo, só para finalizar, e cria um novo modelo de negócio, que são essas pequenas empresas ou as antigas oficinas passam a trabalhar como fornecedoras das empresas, fazendo peças que elas não precisaram projetar, apenas constroem naquele momento que é necessário. Bacana. Ingrid, a gente comentou também que esse período de pandemia foi um período onde muitas empresas, muitas indústrias tiveram que se reinventar. Você ainda está estudando, né? Ainda é estudante, está no estágio, mas você já consegue sentir a responsabilidade ou de repente já visualizar de que maneira que você pode contribuir com essa reinvenção dessa indústria? Sim, eu acho que muito atrelado ao que o Roberto falou, a gente tem o conceito de indústria 4.0 e ele tem sido muito falado até na empresa que eu estou trabalhando, sim. Então, acho que o grande triunfo de ser engenheiro de produção é ter essa versatilidade de conseguir trazer essas inovações para dentro das empresas, né? Então, acho que minha formação vai ser muito rica nesse aspecto de entender os conceitos e saber como aplicar, porque, como você falou, todo mundo teve que se reinventar. De uma hora para outra, todo mundo precisou ir para casa, quem não estava atrelado diretamente à produção, né? Assim, a parte administrativa das empresas, por exemplo. E muitos já se falam que não vão voltar, né? Porque já não compensa mais manter escritórios e tudo mais. Bacana. Professor, nós já estamos indo para os minutos finais, mas eu queria que o senhor falasse sobre o projeto, acho que é Indifibre, é isso mesmo? A gente chama, um acrônimo de Indústria 4.0 com a plataforma Fibre. Então, é Indy for Fibre. Indy for Fibre. Isso, Indy for Fibre. Ele é financiado pela ABDI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial,
numa chamada, e através da instituição Inesc P&D Brasil, da qual a UFG é associada, nós fizemos um consórcio com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Universidade Federal da Bahia, Universidade Federal de Santa Catarina, e com a Rede Nacional de Pesquisa, a RNP. Então, a RNP tem essa plataforma Fibre, e essa é uma chamada plataforma baseada em software. Então, nós, em várias, nós chamamos de ilhas nessas universidades parceiras, nós temos alarmes, sensores que detectam alarmes em situações industriais, e essa plataforma, ela contém um software que é o FlexSim, que é um software de simulação, e aí, em qualquer lugar, você pode entender o que está acontecendo na fábrica e melhorar o layout da fábrica. Portanto, mexer lá, fazer a modelagem em simulação e entregar isso lá. Você pode ser uma empresa parceira, terceirizada, a própria empresa, uma empresa multinacional. Então, bem interessante também isso, também no âmbito da indústria 4.0, né, da digitalização da indústria, dar o apoio para a melhoria dos processos. Bacana. Tem 1 minuto para a gente encerrar, professor. A gente fala de indústria, a gente imagina aquela indústria, aquele galpão, onde tem várias pessoas trabalhando, isso a gente sabe que já mudou bastante, né? Inclusive a Ingrid falou, a linha de produção tem 3 operadores hoje, né? O senhor acabou de falar, de qualquer lugar, através desse software, você consegue enxergar o que está acontecendo ali na linha de produção. A gente teve aqui na pandemia muita gente trabalhando em home office, né, e cada um nas suas casas. O profissional, o engenheiro de produção, de agora para frente, ele tem que pensar nesse processo fragmentado, mas conectado? Sim, tem que pensar muito, e uma coisa importante, a formação dos técnicos. Portanto, o engenheiro de produção também precisará contribuir para a formação dos técnicos que vão operar essas novas tecnologias. Então, é sempre a palavra educação, né? Uma educação de qualidade, uma educação técnica. Então, quando se fala numa política industrial, que se nós conseguíssemos fazer mudanças nesse âmbito, nós teríamos que fazer também grande aporte, grande esforço, né, na educação técnica e tecnológica, que nós temos no Brasil grandes capacidades para isso. E eu acho que esse talvez seja o maior desafio, porque quando você chega na indústria, não adianta só os gestores terem um conhecimento dessas ferramentas, porque quem vai aplicar é a operação, e geralmente a operação ela tem baixo grau de educação, né? Assim, às vezes não tem nem o 2º grau completo. Então, ao meu ver, é o principal desafio. Apesar de ter ferramentas tecnológicas, ferramentas modernas, mas tem que se pensar bastante nas pessoas, né? Porque elas que vão usar. Então, se você não treinar bem, elas não vão conseguir usar e o propósito não vai ser concluído. Bacana. Ingrid, eu quero agradecer aqui a sua participação. Nosso tempo já está se encerrando. Muito obrigado por falar conosco aqui no Mundo UFG. Te desejo sucesso como engenheira de produção. Muito obrigada. Professor Roberto, quero agradecer também aqui esse bate-papo, as informações que o senhor trouxe. Tomara que possamos conversar mais vezes sobre esse assunto. Até uma próxima. Eu é que agradeço, em nome lá da Faculdade de Ciência e Tecnologia. Parabéns para a Ingrid que está se formando, parabéns ao Marcelo, a Josiane, ao Carlos, a Kítia, a Janaína, que fizeram um trabalho fantástico, que nos prepararam para esse bate-papo de hoje. Muito obrigado. Bacana, professor, já agradeceu aí toda uma parte da nossa equipe de produção. Quero agradecer também a Josiane, que esteve conosco até agora, fazendo aí a interpretação para a língua brasileira de sinais, tornando esse bate-papo acessível, e agradecer você que nos acompanhou até aqui, lembrando que Mundo UFG, de segunda a sexta, a partir das 16h, aqui na TV UFG, é muito bom ter você conosco. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.